Descancelar a Anitta ou não? Eis a questão. Nesse vídeo, mais do que julgar se ela é boa ou má, se você tem que gostar dela ou não, eu quero analisar o caso da Anitta como uma forma de entender melhor a cultura do cancelamento. A base da minha análise é um estudo divulgado pela Mutato, uma agência de conteúdo daqui de São Paulo. Segundo o estudo da Mutato, o cancelamento acontece quase sempre da mesma forma. Primeiro, a pessoa torna-se uma influenciadora, seja uma celebridade ou um influenciador de nicho. E foi isso que aconteceu com a Anitta durante sua ascensão. Ela surgiu como cantora de funk lá no Furacão 2000, e aí ela estourou nacionalmente com o hit Show das Poderosas, conseguindo pegar um ritmo que era marginalizado e dar pra ele uma roupagem mais pop. Prepara que agora é a hora do Show das Poderosas. E aí depois de fazer muito sucesso, ela volta 3 anos depois com Bang, com um clipe que tem uma produção muito mais elaborada, dirigido por um diretor de clipes da Madonna, com uma fotografia impecável, uma estética incrível, com coreografia, com uma letra chiclete. Vem, me atira o certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Assim, a Anitta começou a acumular muitos sucessos e realmente influenciar a música nacional. A Anitta foi ficando cada vez mais grande, tendo cada vez mais sucessos e se tornando cada vez mais admirada. Principalmente pelos gays. Porque assim, os homens héteros, geralmente eles admiram caras que expressam um ideal de masculinidade, né? Tipo jogador de futebol e tal. Já os homens gays frequentemente se permitem admirar uma mulher, como uma cantora ou uma atriz. E aí os clipes da Anitta começaram a ser tão incríveis que ela começou a competir com as cantoras gringas. As gays brasileiras começaram a pensar assim, gente, pra que eu vou admirar uma norte-americana se a Anitta está arrasando? Se ela tá tendo números incríveis, produções maravilhosas. Em 2017, a Anitta resolveu entrar no mercado internacional, fazendo um clipe onde ela estava literalmente em um mercado internacional, que é Paradinha. A paradinha, a paradinha. E a gente começou a ver ela alçar voos que a gente nunca viu nenhum artista brasileiro alcançar. Ela começou a fazer parcerias com artistas gringos. E aí o Brasil todo começou a assistir a Anitta, tendo sucesso lá fora, indo nos programas gringos. Change the game, Switch it up switch now. it up again. Switch it up now. Go again. Here we go. Play your own, play your own. E todo mundo começou a se sentir muito bem representado por ela, sabe? O que é a segunda etapa do processo de cancelamento, que é a criação de expectativas. Muitas pessoas começaram a ver em Anitta, inclusive, representações de lutas muito importantes, como por exemplo o feminismo. Ao invés de ser uma mulher recatada e do lar, Anitta se colocava como uma empresária que não tinha medo de balançar a bunda, que acabava questionando o lugar comum da mulher na sociedade. Eu prefiro ficar sozinha do que ser subordinada. E para as pessoas que acham que só porque a gente faz funk, a gente é menor, tem uma coisa para falar. Vocês pensaram mesmo que eu não ia falar minha bunda hoje, né? Ela veio também com o projeto Checkmate, né? Onde ela veio com 4 clipes para tentar também bombar internacionalmente. E o último clipe foi Vai Malandra, que foi um acontecimento nacional. Foi um clipe muito comentado, né? Que dividiu opiniões e que para muita gente representou a Anitta dizendo que tem orgulho de ser da favela. Vai malandra, tô brincando com bumbum. No clipe de Vai Malandra, em vários outros clipes delas e em shows também, a Anitta acabou abrindo espaço para algumas pessoas da comunidade LGBT. E como que muita gay mais gosta de fazer é idolatrar a diva pop, a Anitta começou a ser cada vez mais endeusada. Tanto é que ela foi coroada rainha da parada LGBT de São Paulo, que é a maior do mundo, e subiu num trio vestindo a bandeira LGBT. Nesse momento, as pessoas já tinham criado a expectativa que a Anitta representasse muita coisa. Que ela representasse os brasileiros, as mulheres, as pessoas de periferia e os LGBTs. Só que aí chegou 2018, e com ele a ameaça de que um candidato abertamente elitista, machista e LGBTfóbico fosse eleito à presidência. E aí por isso muitas pessoas começaram a se engajar no movimento Ele Não, para impedir que o pior acontecesse. E aí inclusive, né, muitas pessoas LGBT começaram a se organizar digitalmente para poder cobrar posicionamento de artistas. E aí a primeira artista a ser cobrada foi a Anitta. E ao invés de se posicionar, a Anitta foi nos stories dizer que o voto dela era secreto. Essa é a terceira etapa do cancelamento, o vacilo. Logo depois rola a quarta etapa, que é o Exposed. Ou seja, alguém vai, baixa os stories e joga no Twitter, que é esse coliseu onde você vigiar e punir os erros do outro dá poder pra você através de likes e retweets. Aí a denúncia começou a viralizar e a hashtag AnittaIsOverParty entrou nos Trending Topics do Twitter. Inclusive a minha percepção é que o cancelamento da Anitta foi o primeiro a ser realmente chamado de cancelamento, né? Foi a primeira vez que esse termo foi usado pra poder se referir a todo esse processo de denúncia ao erro de um artista.
Ao mesmo tempo que esse momento gerou alguns debates bem interessantes sobre como algumas empresas usam do Pink Money da comunidade LGBT sem efetivamente se comprometer com a causa politicamente, o cancelamento também gera uma onda de hate e ódio gratuito. Impulsionadas pelo efeito manada, as pessoas não se sentem mal de agredir as outras virtualmente. Na verdade, o erro da pessoa cancelada faz as pessoas se sentirem no direito de violentar quem errou como forma de punição e até de diversão. Afinal, essa era a justificativa necessária para colocar para fora toda a violência que o ser humano naturalmente tem e que é reprimida pelas normas sociais. E aí, enfim, né? Muita treta, muito vídeo, muita gente dando um follow nela no Instagram, muito fã saindo da fanbase e muita gente decretando Anitta como cancelada. E mais do que isso, criou-se uma regra implícita de que você apoiar Anitta depois disso era passar pano para uma pessoa que estava aproveitando do movimento LGBT. E essa é uma mecânica do cancelamento. Você é obrigado a cancelar a pessoa, senão você é cancelado também. Mas enfim, né? Isso foi em 2018, muita coisa aconteceu desde então, e ficaram muitos questionamentos. O primeiro deles é: será que o cancelamento funciona? No caso de Anitta, parece que não. No sistema atual, sucesso não é ser mais admirado, e sim produzir o que as pessoas querem consumir. Porque como a pesquisa comprova, o cancelamento nem sempre gera uma mudança de hábito de consumo das pessoas. Por exemplo, a Globo é cancelada frequentemente, as pessoas criticam a empresa quase sempre, organizam vários protestos para que ela seja boicotada, para que as pessoas parem de assistir, mas isso não se reflete em uma mudança de comportamento dos brasileiros. As pessoas continuam assistindo mesmo assim. E com a Anitta foi meio semelhante. Mesmo que algumas músicas que ela lançou depois de ser cancelada não tenham tido muito sucesso, outras tiveram. O maior exemplo disso é Combate, que é uma parceria com a Luísa Sonza, Alexa e MC Rebeca. Mesmo com a cantora teoricamente cancelada pelos LGBTs, a música chegou no topo do Spotify brasileiro, entrou pro top 100 do Spotify global e tocou bastante em várias baladas LGBTs. Agora vai começar o combate. Kika, bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Além disso, nos últimos anos, ela lançou várias parcerias com artistas de diferentes bolhas musicais. Ela lançou Some Que Ele Vem Atrás com Marília Mendonça. Some que ele vem atrás. Pianinho. Lançou Contatinho com Léo Santana. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. E todas essas músicas fizeram muito sucesso. Além disso, ela fez parcerias internacionais com Ozuna, Nath Natasha, Becky G, Luiz Fonsi, Rita Ora e até com a Madonna. Ele faz tão gostoso. Ele faz tão gostoso. Evidenciando que seu cancelamento tinha sido seletivo. Que mesmo que uma parcela do seu público tivesse se decepcionado com ela, isso não representava o todo. Ela ainda tinha muitas pessoas hétero que não só não tinham se decepcionado com ela, mas que talvez nem soubessem que ela tinha sido cancelada. E além disso, ela tinha todo um público internacional que ela ainda podia explorar. Ou seja, talvez o público LGBT tenha superestimado o seu poder de cancelar a Anitta, quando eles não eram os únicos que a financiavam. O segundo questionamento é: o cancelamento ensina? No caso de Anitta, parece que também não. Anitta acabou passando por um linchamento virtual como forma de discipliná-la, como uma forma de punir ela por não ter se posicionado. Só que assim, xingar a pessoa e fazer chacota dela na internet não funciona muito para poder fazer ela acertar. Tanto é que ela continuou cometendo deslizes e sendo recancelada inúmeras vezes. O linchamento não fez com que ela se aproximasse dos LGBTs para poder mudar de comportamento. Pelo contrário, fez com que ela investisse em produzir música para quem ainda estava aberto a ouvir ela, que eram os héteros brasileiros e o público internacional. O cancelamento assim acaba expressando uma lógica punitivista da nossa sociedade, que disciplina através da dor e não da educação. As nossas prisões, por exemplo, são um lugar que, ao invés de educar os infratores, faz eles serem punidos, sendo colocados em celas super apertadas, em condições subhumanas, sendo violentados lá dentro. Ou seja, o cancelamento ele é só um reflexo do que a gente faz na sociedade. Se aqui no mundo offline a gente não está preocupado em reabilitar quem erra, se a gente resolve os erros aqui excluindo a pessoa da sociedade, colocando ela num espaço que não dá a chance dela se reabilitar e aprender a ser uma pessoa melhor, a gente simplesmente está reproduzindo isso na internet. O cancelamento também reflete uma lógica onde pessoas são tratadas como produtos que são descartados quando perdem a utilidade. Mas enfim, recentemente a Anitta começou, do nada, a se posicionar politicamente. Ela primeiro fez uma live lá com um deputado para poder questionar ele sobre uma medida provisória de direitos autorais, e depois ela fez 2 lives de 1 hora com a Gabriela Prioli da CNN para poder se educar politicamente e também todo o seu público. Nessa live, além de mostrar humildade, né, de se mostrar aberta a aprender mais sobre o assunto, ela também demonstrou muita falta de conhecimento. Né? A gente fala na teoria o judiciário é o poder mais descolado, mas no Brasil ele se mistura bastante, mas a gente fala já. Primeiro ficar nesse quem seriam os ministérios?
O judiciário? Não, É. os ministérios estão dentro do Poder Executivo. Algumas pessoas viram isso como motivo para poder fazer chacota dela nas redes sociais, mas eu vejo isso como um sintoma do analfabetismo político brasileiro. A gente não aprende direito no colégio sobre o papel dos deputados, dos senadores, dos vereadores, sobre como funciona direito a nossa democracia. E por a gente não saber muito sobre isso, acaba que é muito mais fácil que a gente seja manipulado. Como Darcy Ribeiro diz, a crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Porque se as pessoas tivessem consciência política, as coisas com certeza estariam muito diferentes. Isso revela que muitas pessoas, inclusive parentes nossos, que apoiaram candidatos bizarros na última eleição, talvez tenham feito isso não por serem fascistas, mas por serem ignorantes, por terem sido enganadas por eles. E aí, ao invés de julgar essas pessoas como monstros e excluir elas dos nossos círculos sociais, talvez funcione mais se aproximar delas para trazer consciência política. Quando você pressiona alguém para essa pessoa fazer algo que não deixa ela confortável ainda, porque ela não sabe muito daquele assunto, porque ela começou a se inteirar naquele momento, enfim, por N razões, você afasta a pessoa do que você quer que ela faça. Não tá certo alguém se posicionar politicamente por pressão. As pessoas têm que se posicionar politicamente por convicção. A ignorância política de Anitta revela mais uma coisa, que ela foi cancelada não só pelo seu deslize, mas pelas expectativas irreais que o seu público criou sobre ela. As pessoas começaram a enxergar na sua obra não só uma cantora, mas um ícone militante. As pessoas começaram a projetar na sua obra a representação de várias lutas, que eram bandeiras que a Anitta talvez nem entenda direito. Em todas as relações humanas, o que gera raiva é exatamente essa quebra de expectativas. E principalmente se a pessoa tem muita visibilidade, se a pessoa se torna um influenciador da sua comunidade, existe a expectativa de que essa pessoa seja um modelo, que ela seja um ideal a ser seguido. Infelizmente, a gente vive numa cultura onde as pessoas só mostram seus lados positivos como se elas fossem perfeitas e julgam as imperfeições alheias. É basicamente o que a gente faz nas redes sociais, né? Lá o dia todo, premiando com likes as pessoas que parecem ter a pele perfeita, que parecem ter o look perfeito, ideias perfeitas, a moral perfeita, e depois a gente reclama que as redes sociais nos pressionam para ser perfeitos demais. Talvez aprender a lidar melhor com as imperfeições dos outros é o primeiro passo para que os outros também lidem melhor com as nossas imperfeições. O estudo aponta também um crescimento na cultura do descancelamento, ou seja, pessoas que erram e depois acertam, e aí são perdoadas pelo seu público. Permitir o descancelamento é acreditar na reabilitação, é entender que pessoas podem aprender com seus erros. Mas isso não é um consenso. Tem pessoas que acham que alguns erros são imperdoáveis, tem pessoas que acham que tem gente que não tem salvação, e é inclusive essa lógica que produz aquela famosa frase, bandido bom é bandido morto. Mas ao mesmo tempo existem várias evidências de pessoas e marcas que foram canceladas e mudaram de atitude. A Skol, por exemplo, é uma marca que já teve muitas propagandas extremamente machistas e hoje em dia já desconstruiu muito sua comunicação, não repetindo mais os erros do passado. Outro exemplo é o youtuber Felipe Neto, que ganhou fama nacional com vídeos homofóbicos, onde ele discriminava Justin Bieber, os garotos do Restart, os colírios da Capricho. O que realmente me deixa assustado em toda essa situação de idolatria ao Justin Bieber é que cada vez mais as meninas não querem mais homens, não idealizam mais os garotos. O que elas querem de verdade são homens fêmea. É uma nova raça de homem que está surgindo. Não é exatamente homem, é uma menina. E anos depois começou a apoiar a causa LGBT, a fazer várias ações positivas e ser até premiado por isso. Para poder mostrar para essas pessoas que eles não irão censurar conteúdos LGBT. Eu comprei todo o estoque de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O descancelamento de alguém depois de uma melhora mostra-se não como uma coisa negativa, mas como o objetivo de um ativismo que busca desconstruir ao invés de destruir, educar ao invés de cancelar. Isso não necessariamente significa passar pano para os erros alheios, esquecer os deslizes de quem pisou na bola. Isso significa, na verdade, humanizar as pessoas, ver elas como seres complexos, que têm lados positivos e negativos, ao invés de separar elas como mocinhos e vilões. O público deve continuar cancelando Anitta e ignorar o impacto positivo dela usar sua plataforma com 46 milhões de seguidores para tentar educar os brasileiros politicamente? Ou, por causa dessas lives, o público tem que esquecer de todas as vezes que ela o decepcionou e voltar a colocar ela nesse pedestal de diva perfeita, fada sem defeitos? Eu não sei, né? Quem sou eu para julgar a Anitta? Eu acredito que é muito mais produtivo, ao invés de fazer julgamentos, fazer análises. Tem como a gente analisar as causas e os impactos dos problemas da sociedade sem precisar fazer um julgamento moral, sem separar as pessoas entre boas e más, entre aliados e inimigos. Até porque é preciso ter moral para julgar o outro. E ter uma moral intacta
correta significa não cometer erros, algo que é impossível. Inclusive, é importante a gente analisar se o que a gente julga como erro, na verdade, não é só um pensamento diferente do nosso. Às vezes nós lidamos com pessoas que vão de encontro com nossas crenças como se essas pessoas estivessem indo contra a palavra divina. É preciso que haja espaço para discordância, senão todas as pessoas são obrigadas a pensar igual, de forma dogmática. É possível enxergar situações de uma forma mais racional e menos religiosa. E aí, ao invés de apedrejar quem pensa diferente de nós, a gente vai conseguir se abrir para investigação, para o diálogo, para questionar não só o outro, mas a gente também. Ou seja, não cabe a mim dizer se a Anitta tá cancelada ou descancelada. Mas tem uma coisa que ela me ensinou, é que só quem tem o poder de nos cancelar somos nós mesmos. Enquanto a gente não desistir de tentar novamente, a gente sempre vai ter a chance de acertar. Enfim, essa foi minha análise, espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo o que é que vocês acharam, se vocês têm mais alguma coisa para poder adicionar. Se você quiser acessar o estudo completo, o link dele está na descrição do vídeo. Eu sou Espartaco Santiago e se você quiser ver mais vídeos, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos e de me seguir no Instagram. É só procurar lá Espartacus. E é isso, até o próximo vídeo!